E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar dos meus palpites para a Loteca 1184, é o segundo vídeo, trago novas informações, agora que boa parte dos jogos aí foram finalizados no final de semana, temos uma base melhor. E nesse meu segundo palpite, eu costumo ir com 3 duplos, jogos aí válidos pela Copa do Brasil. Espero que as informações aqui ajudem aí nos seus palpites. A Loteca 1184, lembrando, né, que a rodada aí da Loteca 1183 final de semana ainda não teve o resultado oficial, estamos aguardando aí o valor e se houve vencedores nessa grade, né? Então, sem enrolação, vamos aí para o segundo vídeo com informações da Loteca 1184 em primeiro jogo. São Paulo e Náutico. O que eu trago aqui de informação que nos últimos 5 encontros o São Paulo jogando em casa ganhou 5 vezes, não houve empate e o Náutico também não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 13-1 a favor do São Paulo. No geral são 10 jogos entre eles e o São Paulo ganhou 7 vezes, não houve empate e o Náutico ganhou 3 vezes. A diferença de gols 17-8. O São Paulo não perdeu nenhum dos seus últimos 9 jogos. E o São Paulo não perde em casa há 5 jogos. As odds desse confronto, 1.25 para o São Paulo, 6.0 para o empate, 10.0 para o Náutico. Porcentagem do jogo, 75% para o São Paulo, 16% para o empate e 9% aí para o Náutico. Pessoal, não sei não, hein, mas eu tô achando que nessa Copa do Brasil, essa rodada 1184 aqui da Loteca vai ter muita zebra. Eu tô me baseando pelos números, mas é bom a gente ter aquele feeling, porque é muito time grande contra times menores. Tá perfeito aí pra zebra parecer bonita, hein? Nesse meu primeiro palpite, eu tô indo seco no São Paulo. Tô acompanhando os números. O São Paulo não vem vencendo direto, mas também não vem perdendo, né? Tá empatando bastante. Mas pelo que vem apresentando nas suas últimas partidas, vem muito bem. Foi com um time misto aí contra o Ceará. Empatou, né? E deu bastante trabalho. Agora jogando no Morumbi, tô acreditando que contra o Náutico essa vitória venha. Jogo 2, Retro Brasil contra Fortaleza, hein? Fortaleza não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos, não ganhou nenhum dos seus últimos 7 jogos fora de casa. O Retro vence o primeiro tempo 27% das suas partidas e o Fortaleza 37%. E aqui a mesma informação para o segundo tempo. As odds desse confronto, 4.10 para o Retro, 3.30 para o empate, 1.95 para o Fortaleza. Porcentagem do jogo, 23% para o Retro, 29% para o empate, 48% para o Fortaleza. Fortaleza, né, jogou contra o Sport, teve um gol muito estranho aí anulado pelo VAR. Eu olhei esse lance várias vezes e, na minha opinião, a bola ultrapassou a linha, né? Mas, segundo o VAR, eles não deram esse gol pro Fortaleza, né? Seria o gol da vitória aí do Fortaleza e por isso, né, na estatística aqui o Fortaleza continua sem vencer, né? Fortaleza foi melhor do que o Sport jogando fora de casa. Agora contra o Retro também tô acreditando que vai vir com força máxima. É Copa do Brasil, valendo um bom valor, valendo vaga aí para a Libertadores, né? Então, para esse palpite, como eu disse, eu vou com 3 duplos, né, nessa Loteca e eu tô indo de empate e Fortaleza. Tô usando o meu primeiro duplo nesse jogo 2 aqui da Loteca 1184. Jogo 3, Maringá e Atlético Mineiro. O Maringá não perde em casa há 7 jogos. O Maringá conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 14 jogos. O Maringá, ele vence o primeiro tempo 47% das suas partidas, um valor bem alto, né? E o Atlético Mineiro 23% das suas partidas. E aqui a mesma informação para o segundo tempo. Os números de aposta desse confronto, 4.75 para o Maringá, 3.40 para o empate, 1.80 para o Atlético Mineiro. Porcentagem do jogo, 20% para o Maringá, 28% para o empate, 52% aí para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, né, saiu perdendo para o Mirassol agora no final de semana, conseguiu a virada, só que no final, hein, tomou o gol do King Naldo. Atlético Mineiro tá numa fase bem difícil, não tá passando muita confiança. O Rony e o Hulk, né, estão se desdobrando ali para tentar sair dessa maré de azar, mas o conjunto, né, do Atlético Mineiro não tá bem. Vai pegar o Maringá, que é um time que chegou na final aí do Campeonato Paranaense, 2 anos consecutivos, né, que chega nessa final. Então não é um time fraco. Mesmo assim, aqui nesse palpite, eu tô indo seco no Atlético Mineiro. Fez um bom jogo contra o Mirassol, né, mas deu uma vaciladinha no final, né?
Jogo 4, Fluminense e Aparecidense. O Fluminense não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos. Essa informação aqui ela não tá correta, porque seu último jogo aí perdeu para o Botafogo por 2-0. O Aparecidense tem uma sequência aí de 4 vitórias. O Fluminense conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 7 jogos. Nesse contra o Botafogo não marcou, né? Foi 2-0. E o Fluminense ele vence o primeiro tempo aí das partidas 32% e o Aparecidense 21%. As odds desse confronto, 1.18 para o Fluminense, 7.0 para o empate, 13.0 para o Aparecidense. Porcentagem do jogo, 79% para o Fluminense, 13% para o empate e 8% para o Aparecidense. Bom, o Fluminense teve esse deslize agora contra o Botafogo, teve algumas oportunidades para fazer o gol e deixar a partida mais equilibrada, e agora jogando em casa contra o Aparecidense, tem tudo, né, para ter uma boa recuperação. Para esse palpite aqui eu tô indo seco no Fluminense, mas é aquela coisa que eu disse, né? Muito time grande jogando com times menores, né? A zebra pode aparecer, mas por enquanto eu tô indo seco no Fluminense. Jogo 5, Botafogo e Capital. Aí é o que eu disse. O Capital sofreu gols em cada um dos seus últimos 5 jogos. O Botafogo vence o primeiro tempo 23% das suas partidas, enquanto que o Capital 33%. E quando o Botafogo lidera em casa por 1-0, geralmente ele vence 90% das partidas. As odds desse confronto, 1.20 para o Botafogo, 6.50 para o empate, 13.0 para o Capital. A porcentagem do jogo, 78% para o Botafogo, 14% para o empate, 8% para o Capital. Bom, pessoal, pelo que jogou o Botafogo, se vier com um time que vem sendo o titular, acho muito difícil o Capital conseguir alguma coisa aqui contra o Botafogo. O Botafogo tá em várias pontas aí, né, jogando Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, vem enfrentando times mais fortes. Não é possível, né, que vai ter um deslize contra o Capital, né, principalmente em casa. É um palpite muito óbvio, mas perigoso, né? Eu tô indo seco no Botafogo, mas futebol é aquela caixinha de surpresa, né? Jogo 6, Ceará e Palmeiras, o jogo acho que mais equilibrado dessa grade, hein? O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Ceará jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o Palmeiras ganhou 2 vezes. A diferença de gols 14-11 a favor do Ceará. No geral, 18 jogos entre eles, o Ceará ganhou 4 vezes, houve 5 empates e o Palmeiras ganhou 9 vezes. A diferença nesse caso aqui é a favor do Palmeiras, 28-21. Números de aposta desse confronto, 3.75 para o Ceará, 3.10 para o empate e 2.10 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo, 25% para o Ceará, 30% para o empate, 45% para o Palmeiras. Ceará que empatou, né, com o São Paulo em casa, não perdeu, é muito difícil bater o Ceará lá. O Palmeiras, né, teve boas oportunidades de vencer o Bahia, não fez e ainda tomou um gol no finalzinho, né? O Palmeiras saiu derrotado dessa partida. Mesmo assim, apresentou um bom futebol no segundo tempo. É um time muito competitivo, todo mundo conhece o Palmeiras e nessa partida aqui tô acreditando que não haverá empates. O Ceará provavelmente vai tentar fazer um placar confortável, né, para vir jogar em São Paulo. Então, por esse motivo, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Ceará e Palmeiras. Sinceramente, aqui, caso você tenha costume de colocar triplos, eu colocaria nessa partida aqui do jogo 6. Jogo 7, Paysandu e Bahia. Nos últimos 5 encontros, o Paysandu jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Bahia não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 9-1 a favor do Paysandu. Nos últimos 9 jogos, o Paysandu ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Bahia ganhou 4 vezes. A diferença de gols empatados, né, em 10-10. Jogando em casa, o Paysandu não perdeu para o Bahia nos últimos 5 encontros. A informação importante aqui, apesar do Paysandu não estar bem, né? O Paysandu vence o primeiro tempo 23% das suas partidas, enquanto que o Bahia 35%. As odds desse confronto, 4.0 para o Paysandu, 3.30 para o empate, 1.95 para o Bahia. Porcentagem do jogo, 24% para o Paysandu, 28% para o empate, 48% para o Bahia. O Bahia enfrentou o Palmeiras fora de casa de igual para igual, muito perigoso nos seus contra-ataques. O Pulgar vem dando muito trabalho ali na ponta esquerda, é um achado aí do Rogério Ceni. E pelo que jogou contra o Palmeiras fora de casa e agora enfrentando o Paysandu fora de casa, eu tô indo seco no triunfo do Bahia. Tô levando em consideração os números aqui, porém, né, no histórico o Paysandu leva vantagem, né? Jogo 8, CSA e Grêmio.
CSA não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. CSA vence o primeiro tempo 36% das suas partidas, enquanto que o Grêmio 23% das suas partidas vence o primeiro tempo. A mesma informação aqui para o segundo tempo. E o último vencedor da última partida que eles se enfrentaram foi o Grêmio. Essa informação também está no primeiro vídeo. As odds desse confronto: 4,75 para o CSA, 3,30 para o empate, 1,80 para o Grêmio. Porcentagem do jogo: 20% para o CSA, 28% para o empate, 52% para o Grêmio. Grêmio que está com um treinador novo, ainda há aquela dúvida, né, se vai haver melhoras ou não. É um jogo difícil fora de casa, né? Como a gente pode ver ali que o CSA não perdeu nesses últimos 5 jogos. CSA é um time que ele costuma dar trabalho na Copa do Brasil. E para essa partida aqui, olhando os números, né? Mesmo a vantagem fora de casa é para o Grêmio, eu tô indo de empate seco entre eles. Mas caso você tenha costume de colocar mais duplos, nessa partida aqui eu ainda assim colocaria CSA e empate. Pelo CSA estar jogando em casa, né? Jogo 9, Novo Horizontino e Corinthians. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Novo Horizontino jogando em casa ganhou apenas uma vez, houve um empate e o Corinthians ganhou 3 vezes. Diferença de gols 4-2 a favor do Corinthians, no geral 9 jogos entre eles. O Novo Horizontino ganhou 2 vezes, houve um empate e o Corinthians ganhou 6 vezes. A diferença de gols 11-6 também a favor do Corinthians. As odds desse confronto: 3,30 para o Novo Horizontino, 3,10 para o empate e 2,30 para o Corinthians. A porcentagem do jogo: 29% para o Novo Horizontino, 30% para o empate, 41% para o Corinthians. Bom, o Corinthians não tem nem o que dizer, né? Veio desse final de semana aí bem abatido, né? Um massacre tático aí que o Flamengo deu. O Corinthians perdeu de 4-0, mas deu sorte que poderia ter sido mais. Mesmo o Hugo falhando aí, ele fez boas defesas. O Novo Horizontino é um time que há um bom tempo, né, vem demonstrando um bom futebol no Brasileirão Série B. Jogando em casa é muito difícil vencer o Novo Horizontino. E o Dorival, né, parece que já vai treinar o Corinthians agora nessa semana, né? Acredito que não dá para implementar muita coisa também, assim como o Mano Menezes lá no Grêmio. E para essa partida aqui, tô usando mais um dos meus duplos. É uma partida equilibrada. Eu tô indo de Novo Horizontino e Corinthians. Ainda não sabemos, né, se o Memphis Depay vai jogar, porque ele saiu machucado no jogo do Flamengo. E o Coronado, né, que entrou no lugar dele, praticamente não fez nada, né? Então acaba sendo um jogo bem difícil se o Memphis Depay também não jogar, né? Jogo 10, Operário e Vasco da Gama. O Operário vence o primeiro tempo 22% das suas partidas, enquanto que o Vasco 26% das suas partidas no primeiro tempo vence. A mesma informação aqui para o segundo tempo. O vencedor do último encontro entre essas duas equipes foi o Vasco da Gama, e no último confronto o Vasco venceu por 1 gol. Os números de aposta desse confronto: 3,10 para o Operário, 2,87 para o empate e 2,55 para o Vasco. A porcentagem do jogo: 30% para o Operário, 33% para o empate, 37% para o Vasco. Como a gente pode ver, partida muito equilibrada. O Vasco, né, que perdeu seu treinador Caleri e foi mandado embora. Segundo as informações aí, estão tentando negociar aí com o Diniz. Seria uma ótima opção ver o Diniz aí no Vasco. O difícil vai ser implementar o dinizismo, né, no time do Vasco. Para mim também é uma partida bem difícil aí para as duas equipes. Eu tô usando um palpite seco, eu tô indo no empate entre eles, mas a gente pode ver aqui pelos números, né, tá muito equilibrado. É uma partida que cabe um triplo, não dá para saber o que vai acontecer, mas caso você for jogar um duplo, eu ia de Operário e empate entre eles. Jogo 11, Brusque e Atlético Paranaense. A performance aí do Atlético Paranaense na Copa do Brasil é melhor que a do Brusque, só que o Brusque, né, nos últimos 5 jogos tem uma performance melhor do que o Atlético Paranaense, isso no geral, né? Ambas as equipes não sofreram gols nos últimos jogos. Essa informação aqui não está correta, né? Porque o Atlético Paranaense tomou gol. Em média, o Brusque marca 0,75 gols jogando em casa, e quando o Atlético Paranaense joga fora de casa, costuma marcar 1,23 gols por partida. O Brusque não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos, o Brusque não sofre gols há 3 jogos consecutivos, e o Atlético Paranaense conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 5 jogos.
As odds desse confronto, 4,50 para o Brusque, 3,20 para o empate, 1,90 para o Atlético Paranaense. A porcentagem do jogo, 21% para o Brusque, 29% para o empate, 50% aí para o Atlético Paranaense. O Brusque ele tá vindo de vitória nesse final de semana, né? E o Atlético Paranaense de uma derrota, né? Segunda consecutiva. O Atlético Paranaense deu uma caída nesses últimos jogos, vai enfrentar o Brusque, outro time que quando joga em casa é difícil de ser batido, né? Assim como o Avaí, e devido, né, à situação aí dos últimos jogos das duas equipes, o Brusque está numa melhor fase. Aqui mesmo os números dando vantagem para o Atlético Paranaense, estou levando muito em consideração o Brusque jogando em casa, tô indo seco na vitória do Brusque. Jogo 12, Botafogo da Paraíba e Flamengo. O Botafogo não perde em casa há 10 jogos. Lembrando, né, que esse jogo aqui, se eu não me engano, o Botafogo vendeu para o estado do Maranhão. Essa partida eu acho que vai ser lá. Se alguém tiver alguma informação e quiser colocar no comentário, fica à vontade. Independente de onde é o jogo, né, se é na Paraíba ou se é no Maranhão, eu acredito que haverá mais torcedores do Flamengo de qualquer forma, né? Eu acho que o Flamengo vai se sentir em casa, então esse fator casa aqui não vai fazer muita diferença para o Botafogo. O Flamengo não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. O Flamengo não perdeu nenhum dos seus últimos 20 jogos fora de casa. E o Flamengo não sofre gols há 5 jogos consecutivos. As odds desse confronto, 11,0 para o Botafogo, 5,75 para o empate, 1,25 para o Flamengo. Porcentagem do jogo, 9% para o Botafogo, 16% para o empate, 75% para o Flamengo. Bom, uma partida que não tem muito o que dizer. Pelo que o Flamengo apresentou nesse final de semana contra o Corinthians, né? O Botafogo vai ter que vir com um ímpeto muito grande aí de tentar segurar o Flamengo. Nesse palpite aqui eu tô indo seco no Flamengo. Caso você esteja com receio de uma zebra, eu também colocaria um empate. Agora, se o Botafogo vencer essa partida, aí seria uma zebraça mesmo, hein? Jogo 13, Criciúma e Bragantino. Resultado mais comum desse confronto é um 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Criciúma jogando em casa ganhou 5 vezes, houve um empate e o Bragantino ganhou uma vez. A diferença de gols 8-5 a favor do Criciúma. No geral, 15 jogos entre eles, o Criciúma ganhou 8 vezes, houve 3 empates e o Bragantino ganhou 4 vezes. A diferença de gols 21-20 a favor do Criciúma. Os números de aposta desse confronto, 3,10 para o Criciúma, 3,0 para o empate, 2,45 para o Bragantino. Porcentagem do jogo, 30% para o Criciúma, 32% para o empate, 38% para o Bragantino. Pelos números aqui, uma partida muito equilibrada. Mas no atual momento, né, das duas equipes, o Bragantino vem muito bem, colou nos líderes ali do Campeonato Brasileiro Série A. Várias partidas aí consecutivas com vitória. A última aí foi contra o Santos, fora de casa. E é uma partida bem difícil para o Criciúma, mesmo jogando em casa. Para essa partida aqui, tô levando muito em consideração o sistema defensivo do Bragantino, que tá muito bom. E como eu disse, né, nos últimos vídeos, vem fazendo seus golzinhos, ganhando por 1-0, o que vale aos 3 pontos. Para essa partida aqui eu tô indo seco no Bragantino. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo aberto aqui, porque o Criciúma também em casa é um time que complica às vezes, né? Jogo 14, Cruzeiro e Vila Nova. Vencedor do último encontro entre essas equipes foi o Vila Nova. No último confronto, o Vila Nova venceu por 1 gol. O Cruzeiro, quando ele lidera em casa por 1-0, ele vence 70% das suas partidas. E quando o Vila Nova, fora de casa, vence por 1-0, ele termina vencendo os confrontos 50% dos seus jogos. Agora, quando o Cruzeiro começa perdendo em casa, geralmente ele vence 11% dos jogos, e o Vila Nova, quando ele começa perdendo fora de casa, ele também vence 11% dos seus jogos. As odds desse confronto, 1,48 para o Cruzeiro, 3,90 para o empate e 7,50 aí para o Vila Nova. Porcentagem do jogo, 63% para o Cruzeiro, 24% para o empate, 13% para o Vila Nova. Bom, a grande notícia aí do Cruzeiro, né, é que o dono, o presidente lá do Cruzeiro, foi perguntado por um torcedor como é que tá a convivência com o Dudu, né, porque o Dudu reclamou do treinador. E segundo o presidente, né, ele fez um gesto com a mão falando que o Dudu ia ser mandado embora, hein? Que fase também do Dudu, hein? Bom, para essa partida aqui, é um jogo difícil contra o Vila Nova, mas tô levando muito em consideração esses números. O Cruzeiro jogando em casa, Copa do Brasil, precisa melhorar. Venceu, né, seu último jogo, agora no final de semana. E para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Caso você tenha
costume de colocar mais duplos, eu iria de empate também. É, Copa do Brasil, aquele campeonato de tiro rápido, né? Pode acontecer qualquer coisa. Por isso eu digo que a zebra tá aí passeando, pode acontecer em qualquer um desses jogos. Mas é isso, essas foram as informações aqui do segundo vídeo da Loteca 1184. Se você gostou dessas informações e ainda não conhecia o canal, se inscreva, ative as notificações aí do YouTube. Assim que tiver vídeos novos, o YouTube vai te avisar. Curta, compartilhe esse vídeo porque ajuda demais e deixa aí seus comentários. Quero saber se você tem outras informações, quero saber os seus palpites, aquelas informações privilegiadas de dentro da diretoria dos clubes. Coloca aí nos comentários, porque assim é um ajudando o outro. Desejo muita sorte para você nessa Loteca 1184. Daqui a pouco, né, resultado oficial aí da Loteca 1183. Vou deixar essa informação no novo vídeo aqui no canal. Espero vocês nesse próximo vídeo. Fui!